Olá! Hoje a gente tem um convidado muito especial da nossa terra amada Brasil, Dr. Tiago de Paula. O Dr. Tiago de Paula, ele é um psicanálise e terapeuta emocional com especialização em neurociência e neurolinguística. Tem formação em escrituras pela Universidade de Harvard e foi um dos primeiros autores a legendar o filme O Segredo no Brasil. Tiago tem 16 livros publicados, tem 16 livros publicados e há mais de 20 anos vem pesquisando e fazendo um trabalho incrível na área da ciência mental, reprogramação mental, mudança pessoal e estilo de vida. Ele criou a Academia de Mentalidade, um programa de mudança de mentalidade e expansão da consciência. O nosso inglês, às vezes, quando a gente sempre faz podcast em inglês, aí às vezes a gente faz, quando a gente faz em português, dá um no cérebro, as palavras. A troca da chave, né? All right. Mas hoje no episódio de hoje, a gente vai abordar dois assuntos muito importantes no dia de hoje, que é a depressão e a ansiedade. Acho que vem crescendo muito são doenças que vêm crescendo muito no mundo atual e é uma situação bem séria, né? Um assunto bem importante para a gente estar falando. E também para falar um pouquinho da lei da atração, que é um assunto que a gente é apaixonada. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre reprogramação mental, a lei da atração, se lembre de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário sobre o seu insight sobre o nosso bate-papo de hoje. E vamos lá, se prepare para esse bate-papo incrível com o Dr. Tiago de Paula. Tiago, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme estar falando com você aqui. E também, no final, colocaremos o Instagram do Tiago. Quem tem interesse, né, ele tem no link, né, na sua bio, tem, né, se clicar lá, vai direto para o curso da Academia de Mentalidade também, tem um canal do YouTube. Isso. Não é isso? Exato. Isso mesmo, gratidão. Gratidão. Aloha, muito alegre, muito feliz de estar aqui. Vamos em frente, então, né? Como vocês bem colocaram, a gente tem alguns desafios na atualidade, né? Eu penso que cada momento da humanidade, do planeta Terra, nos traz desafios que estão em ressonância com o nosso amadurecimento, da nossa consciência, enquanto indivíduos e coletividades. Estamos todos conectados. Então, nos últimos anos, eu comecei a desenvolver essa linha de trabalho, que é utilizando os princípios da lei da atração, os princípios das leis universais, integrando junto com o conhecimento que vem também algumas descobertas, alguns métodos da psicanálise, a psicanálise, claro, atual, não a psicanálise histórica, porque, por exemplo, né, a descoberta, digamos assim, do inconsciente foi algo muito fabuloso que foi uma grande virada de chave para a humanidade, para o tratamento também, né, da nossa psique. Então, unindo lei da atração, né, psicanálise e as neurociências, porque nas últimas décadas a gente avançou muito no conhecimento das neurociências, a gente consegue compreender o ser humano e ajudar a pessoa a conseguir mais harmonia, a conseguir vivenciar mais bem-estar. Gosto de trabalhar muito com este princípio, o conceito do bem-estar. Porque para a gente cocriar uma vida melhor, seja manifestar algo material, que muitas pessoas começam, né, a estudar a lei da atração a partir de um viés, às vezes, até mais materialista, né, no sentido uma casa nova, um carro novo, enfim, conquistar coisas materiais, e está tudo certo, faz parte, né, dessa manifestação holística. No entanto, aí trazendo para essa área, como você comentou, né, dos transtornos da depressão e da ansiedade, nós nos últimos anos a gente está percebendo uma curva ascendente, o aumento do número de casos de pessoas que estão sofrendo e sofrendo diariamente, ou seja, se afastando do bem-estar, né, por transtornos de depressão e ansiedade. Então, só para a gente ter uma ideia, né, Bia e Cris, em relação a números gerais, assim, a gente tem milhões de pessoas no mundo, aproximadamente os últimos números, claro que isso é sempre aproximado, mas aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo com depressão e ansiedade, e o Brasil é um dos campeões de ansiedade, está nesse ranking, né? Nos Estados Unidos também, o índice de depressão, os Estados Unidos está entre os 3 países, né, que mais também tem sofrido com isso. Então, eu penso que é um desafio nosso enquanto coletividade, porque estamos todos unidos, né? Todos estamos conectados,
justamente trabalhar no nível individual e coletivo para que a gente possa reconectar. A depressão e a ansiedade, de certa forma, são sintomas, são sinais que o corpo dá, que a psique dá, que nossas emoções ali estão trazendo uma mensagem de que nós estamos desconectados, que a gente precisa reconectar. Então, esse é um dos princípios, a reconexão. E aí, tem aí algumas chaves, alguns entendimentos, né, para que a gente possa até mesmo ter mais clareza e compreensão nesse processo e que a gente consiga diminuir esses índices e que, quem sabe, nos próximos anos a gente, né, diminua a ponto de não ser mais um dos transtornos mais incapacitantes hoje no mundo do trabalho, é a depressão, junto com a ansiedade. Tiago, e na sua opinião, por que o mundo hoje, a depressão e a ansiedade é tão grande? É porque as pessoas não estão tão conectadas no presente? Existe uma comparação muito grande também na social media, Instagram, as pessoas olham para aquela vida perfeita e se comparam demais, ou ficam infelizes realmente com a vida que estão levando. É um mundo com muita pressão, é um mundo muito rápido, é tudo muito rápido. A gente tem que estar sendo produzido, how they say, productive, produzindo. Uma hiperprodutividade, né? Uma cobrança. Qual que é o que desencadeia a depressão? O que é a depressão e a ansiedade? Se você puder explicar um pouquinho mais para a gente. E também concluindo, acrescentando o que a Bia está falando, a depressão, ela não tem faixa etária, né? Não, ela atinge todas as faixas etárias. A gente tem algumas métricas, sempre lembrando que aqui é por aproximação, né? A gente não tem nenhuma ferramenta que consiga realmente avaliar toda a população do planeta, então a gente, aproximadamente, com algumas metodologias, a gente consegue perceber alguns sinais, já tem alguns estudos que... revelando, por exemplo, né, que normalmente mulheres, sofrem mais, tanto de depressão quanto de ansiedade. Existe aí alguns questionamentos do porquê será, muitas vezes pela tradição de crenças, a nossa programação mental. Então, a mulher tem mais tendência a se abrir, a buscar ajuda, a realmente né, querer se trabalhar de uma forma mais expressiva do que normalmente os homens têm. Então, pela programação de crenças da nossa sociedade, ainda tem muitos homens que buscam em silêncio a sua ajuda, muitas vezes no álcool, muitas vezes na droga, ou muitas vezes, né, tem uma tendência a extravasar com violência, enfim, com raiva. Então, assim, existe aí uma situação multifatorial. Respondendo ao seu questionamento, né, para a gente começar a compreender essa complexidade que é depressão, ansiedade, e outros transtornos também, né? Lembrando que nenhum rótulo define o ser humano, né? Nós somos seres humanos, nós somos centelha divina, então, assim, os rótulos nos ajudam, mas a gente também não pode, né? É o que eu sempre digo para as pessoas, nunca assuma, né? As pessoas, às vezes, chegam até a gente e falam, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Não, você é um ser de luz, você é um ser humano, você é um co-criador poderoso. Você está passando por um processo, por algum transtorno. É diferente, né? Ser e estar. Então, a depressão e a ansiedade é um fenômeno multifatorial. Eu gosto de dizer que a gente pode pensar nesses transtornos, por que eles têm crescendo tanto, de certa forma, porque a gente tem, assim, 3 pilares principais, né, de artificialidade, e isso está nos desconectando um pouco da nossa essência, do fluxo do bem-estar. Então, nos últimos anos, o que cresceu muito? Como você falou, a tecnologia, né, faz parte dessa nova onda, cresceu muito a tecnologia, então o uso de mídias sociais excessivos, o uso do computador, então praticamente 24 horas com a tela, a luz branca, a luz azul, ela é muito prejudicial para a nossa saúde, a luz que é emitida pelo computador. Então a gente tem um ambiente artificial, né, falando desses 3 pontos principais, nós temos um ambiente muito artificial, algumas pessoas estão há meses sem pegar sol. Algumas pessoas que eu atendo, elas estão há meses sem pisar na grama, sem pisar na areia, sem pisar na terra. Então, seres humanos colocados num ambiente artificial, não só seres humanos, para quem tem cachorro, gato, quem convive com animais sabe, né? O animal também fica estressado, ele fica mal se a gente colocar ele num ambiente artificial. Então, muito plástico, muita onda eletromagnética, muita radiação. Então, nós temos ambientes artificiais somados com alimentação artificial, que são produtos alimentícios, né? Nas últimas décadas, muitas pessoas se afastaram da alimentação natural, da comida de verdade, da alimentação ancestral, e passaram a consumir o quê? Produtos alimentícios.
Produtos alimentícios não são alimentos. Produtos alimentícios são produtos que a indústria faz, cheio de cores, cheio de imagens lindas, com muito açúcar, com muita gordura trans, com muito glutamato, cheio de química ali, né? Existe uma indústria aí poderosa pensando como que a gente vai viciar eles mais, como que a gente vai, né, fornecer algo que é impossível comer um só. Como tem uma propaganda aqui no Brasil, né? Eu não sei se nos Estados Unidos tem, impossível comer um só de um produto. E realmente, os produtos alimentícios são muito sedutores. Então, ambiente artificial, comida artificial, e aí a gente percebe o quê? Que junto com esse ambiente, né, junto com a comida, nós temos um excesso de luz artificial. A luz artificial é um grande fator, Bia, Cris, quem está nos assistindo aí. Então, saiba, se você quer melhorar, e não só se já tem um transtorno, para nós, todos nós, mesmo até quem não tem nenhum transtorno, por exemplo, insônia, muitos casos de insônia são resolvidos quando a pessoa diminui o tempo de tela. A luz artificial que vem da tela do smartphone ativa o nosso cérebro, ativa a produção de cortisol, né? Prejudica a produção de melatonina, que é ali o hormônio que vai ajudar a gente a ter um bom sono. Então, basicamente, esse transtorno multifatorial, né, ele começa com essas artificialidades. Então, se a gente começa a regular isso, ajustar isso na nossa vida, a gente já começa a melhorar. Começa a se aproximar das leis universais, a lei do ritmo, por exemplo. A natureza tem o seu ritmo, né? Quantas pessoas estão há meses sem ver a lua? Muitas pessoas não têm mais conexão com a fase da lua, né? A lua cheia, a lua nova. Então, luz do sol é fundamental para ativar nossos elétrons, para ativar, né, o nosso ser quântico através dos fótons. Então, esse é um dos fatores, sabe? Esses pilares aí artificiais que hoje a nossa sociedade está muito presente, né? O ambiente, a luz. Conectado da nossa essência, eu acho, né? Da nossa Isso. essência. A gente está muito nesse ritmo. Mas, assim, o que você acha em relação... Uma criança vai para a escola, não sei no Brasil quantas horas a criança fica na escola. Geralmente, aqui nos Estados Unidos, a criança entra na escola às 7h55 e sai 3h15, 3h30. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, nas escolas, as crianças só trabalham no computador, não tem caderno, não tem caneta, ok? Então, tudo é feito no computador. Então, elas vão ficar na tela de um computador durante 8 a 9 horas, dependendo se você tem homework, que é a lição de casa, a criança pode ficar até 10 horas. 10 horas. E na hora da diversão, muitas das crianças da atualidade vão fazer o quê? Jogar videogame, jogar no smartphone. Então, nós temos aí uma janela de 12 horas, de repente, de luz artificial, de luz azul, de luz branca, de má postura, porque existe também alterações metabólicas por conta da má postura, a pessoa, né, olhando para o celular ali. Então, a gente percebe que realmente esse é um fator sério, é algo muito importante para quem tem filhos, para quem convive com crianças, é muito importante equilibrar isso, né? Não precisa ser radical, claro, não temos como proibir, deixar de usar, não é uma boa saída, o extremo, né? Aí vemos a lei da polaridade, não adianta ir de um extremo para o outro, né? Então agora vou proibir tudo aqui em casa, vamos voltar a viver com a fogueira e tal. Então, mas esse equilíbrio, né? Lembrando da lei da polaridade, nenhum extremo vai ser saudável. Então, assim, esses transtornos, a gente percebe que é um sintoma, é um sinal, né, já que estamos todos conectados, então o próprio inconsciente coletivo, né, vai nos afetar, vem o impacto daí da mídia, os jornais exploram muito isso, né? Aí a frequência do medo, a frequência, né, da má notícia, os acidentes, a guerra em algum lugar. Então, sempre tem o medo do momento, né? Tivemos o período de pandemia que foi muito severo, que abalou muito a saúde mental e emocional das pessoas, porque realmente, de um lado, a gente teve as perdas, né, reais de entes queridos que faleceram diante da situação ali física, da doença, e, por outro lado, pessoas num isolamento, que muitas dessas pessoas não estavam preparadas, não tinham um processo de autoconhecimento, né, um processo de meditação, de reflexão, de leitura, e de repente as famílias se perceberam unidas dentro de uma casa, muitas vezes uma casa pequena, um apartamento, 4, 5, 6 pessoas, que não estavam acostumadas a conviver, porque às vezes o homem vai trabalhar, a mulher vai trabalhar para o outro lado, a criança vai para a escola e de repente estão todos juntos. Então essa energia das pessoas ali aumentou muito a tensão, aumentou muito o grau de ansiedade, também, né, um dos fatores. E, claro,
é multifatorial. Falei aqui de alguns fatores. É sempre importante a gente lembrar também, né, que temos aí o nosso inconsciente, o poderoso inconsciente, que é um dos grandes legados aí da psicanálise também, que é justamente essa percepção da força que tem o inconsciente e que a gente tem que levar em consideração nossa programação, nossas crenças inconscientes. Então, existe sim, claro, um fator de trauma de vida, né? Muitas vezes está associado ao desenvolvimento da depressão ou da ansiedade a experiências traumáticas que não foram bem resolvidas, que não foram ainda bem metabolizadas, mas para os números crescerem tão rápido e tanto como foi nas últimas décadas, a gente percebe que não são só experiências traumáticas, né? Que a gente tem aí realmente um nível de desconexão muito grande e que é importante que a gente traga, como a gente está fazendo aqui, né? Vocês com o podcast, né? Com as mídias de vocês, trazendo essa mensagem, trazendo esses conhecimentos da física quântica, trazendo essa expansão de consciência, porque eu penso que estamos cada vez mais nessa era da mente, na era da consciência, né? Tem um estudo aí da humanidade evoluindo por ondas. Então, a primeira onda foi a onda da agricultura. Há 10 mil anos atrás, comunidade agrícola, mudava pouco, né? A gente nascia ali num local, morria no mesmo local, ia aprender a fazer aquela tarefa, o tempo passava mais lento, de certa forma. De repente veio a revolução do comércio, a segunda onda. Começou aí, né? Especiarias vindo do Oriente, a Europa comercializando, começou o comércio a crescer, aí as cidades cresceram, prosperidade, material foi crescendo. Com isso veio uma terceira onda, que foi a onda da tecnologia, né? A industrialização, aí produção em massa, enfim, aí voos no mundo todo, o planeta se conectando. Então, essa onda da informação trouxe a onda da produtividade, que é a quarta onda, como a Bia comentou, né? Essa pressão por ser produtivo, né? Produzir, e a gente ter alto desempenho e alta performance em todas as áreas da vida, né? A cobrança também, cada vez mais, principalmente para as mulheres, eu penso que isso é um fator de ansiedade também, né? Porque as mulheres de 100, talvez 200 anos atrás, em algumas culturas, né? Era ainda aquela crença, né, de que a mulher ia ser mãe, ia cuidar do lar, e era limitado, era fixo, mas trazia algum grau de certeza maior, né? O caminho meio que já estava traçado. É claro que graças aí a algumas mulheres à frente do seu tempo expandiram a consciência e realmente os direitos das mulheres avançaram. Só que isso ao mesmo tempo trouxe hoje um grau de pressão maior, porque daí tem muitas mulheres que trabalham fora, quando chega em casa, o marido ainda não atualizou o software dele de crenças, então ele ainda espera que a mulher cuide da casa, vá limpar, lave a louça, cuide dos filhos, enquanto ele talvez, né, vai tomar uma cerveja assistindo televisão. Ele está com o software desatualizado. E aí a mulher se depara com esse desafio de ter produtividade no mercado de trabalho, ao mesmo tempo cuidar dos filhos e ao mesmo tempo, né, aquela responsabilidade da casa, do lar. Então, são desafios muito grandes que a gente tem na atualidade. E uma coisa bem interessante também, que eu acho que varia muito também com a cultura, porque, por exemplo, quando eu morava no Brasil, e eu tenho muitas amigas ainda no Brasil, aliás, minhas amigas estão todas ainda no Brasil, mas no Brasil tem muito essa cultura, por exemplo, entre as mulheres, de comparação da beleza, a cultura da beleza, que todo mundo tem que estar impecável, vai no shopping de salto alto. Aqui no Havaí, você vai no shopping de pijama, com uma melancia na cabeça, ninguém olha pra tua cara, ninguém... Tá tudo certo. Ninguém é uma cultura muito diferente, não tem essa pressão. E eu conheço muitas pessoas no Brasil, mulheres que estão em depressão por causa dessa comparação constante, desse padrão da beleza que tem que estar perfeito, impecável. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não tem tanta. Então, a questão cultural também, eu acho que às vezes desencadeia certos quadros, né? Pode desencadear certos quadros de depressão, ansiedade também. Muito, Bia, muito bem colocado, porque é um dos fatores que influencia também, né? Lembrando, a gente está falando de um fenômeno que é multifatorial, portanto, são muitos fatores, né? Mas quando a gente vai tendo clareza desses fatores, fica muito mais fácil, né? A clareza traz compreensão e a compreensão a gente já vai aliviando, vai tirando esse peso. Eu atendo muitas mulheres do interior do Brasil, por exemplo, né, como você relatou, e no interior do Brasil, em algumas cidades, ainda é muito forte o machismo, ainda é muito forte, sabe, o papel do homem ali como o provedor, o homem como cheio de direitos, e a mulher com as obrigações de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e ainda trabalhar, e ainda
com este fator que você citou. Porque hoje, por mais que ela esteja no interior, ela está conectada. Ela tem seu Instagram, ela vê as amigas, então ela quer ter uma vida social, ela quer também, né, se vestir melhor, enfim, ela quer estar naquele padrão ali culturalmente valorizado. Então é um desafio muito grande. E nessa busca, muitas vezes gerando um perfeccionismo, né, muitas vezes gerando essa busca excessiva por resultados, né, para ter uma competição de quem tem o casamento mais feliz, de quem tem os filhos mais bonitos e mais felizes, enfim, de quem ganha mais dinheiro, de quem tem o melhor carro. Neste processo, né, e as mulheres tendem mais a levar para si este processo. Os homens pensam mais para fora. Então, talvez isso também explique por que o grau de ansiedade é maior também nas mulheres, além de oscilações hormonais, claro, né? A gente tem fator ali da pré-menopausa, a gente tem a oscilação hormonal mensal da mulher também é forte, né? O homem tem um hormônio principal ali, testosterona, e ele lida com aquilo ali. A mulher, né, tem os dois hormônios oscilando, TPM, então... eu sou humana. aí vem a TPM, aí vem a TPM que a mulher tem que cavalgar aquele cavalo selvagem ali, né? E dar conta. Então, realmente é uma tendência até maior das mulheres, a gente percebe isso, de tomar para si aí sabe, de distorcer a realidade e pensar que se não está dando certo o casamento, se não está dando certo no trabalho, se ela não está conseguindo, a falha está nela. Tá? Ela não é boa o suficiente. A mulher tende a tirar conclusões distorcidas que baixam a sua autoestima. E isso pode levar a um quadro depressivo, isso aumenta a ansiedade. E quais são os principais sintomas, assim? Porque muita gente tem depressão, ansiedade, mas eles não, né? A pessoa não sabe, ou não sabe distinguir, mas não sabe que tem. Por exemplo, está se sentindo triste, mas não sabe que é um quadro depressivo. Quais são os principais sinais que, sim, aquela pessoa está com um quadro depressivo, está com um quadro de ansiedade? Tem alguma coisa assim? Porque a ansiedade e a depressão são sintomas diferentes. São diferentes, claro que uma maltratada, uma que não seja trabalhada, pode levar a outra, é muito comum aí a pessoa desenvolver a depressão e a ansiedade juntos. Mas eu gosto sempre de começar primeiro separando a distinção das duas, né? Depressão e ansiedade. Então, assim, é como se a depressão fosse um vale. A depressão é como se ela fosse tendendo na escala emocional para a apatia. A depressão é como se fosse, né, um esfriamento. A depressão, a pessoa vai perdendo energia, ela vai perdendo o prazer de viver, a alegria das pequenas coisas. Então, de repente, acordar de manhã, dar uma caminhada já não faz sentido, já não é tão motivacional, sabe? As tarefas no trabalho vão ficando entediantes, de repente a pessoa já nem consegue mais ir trabalhar. Então, a depressão ela é como se ela fosse um desligar, vai desligando, aí vai perdendo a capacidade de sentir prazer, de sentir alegria, de realmente se movimentar. É como se a depressão ela fosse, sabe, apagando, uma luz se apagando. A ansiedade, por outro lado, é a outra polaridade, né? Conectando aqui com as leis universais, né? A lei da polaridade. Então, nós temos, numa polaridade, a depressão como um vale, como algo que a pessoa vai num extremo ficando só deitada na cama, já não quer sair mais do seu quarto, ela já não quer mais tomar banho, é muito comum às vezes a pessoa aí já não toma mais banho, não arruma mais o cabelo, num grau extremo do transtorno. Por outro lado, a ansiedade, ela é como se fosse um choque elétrico, é como se ela fosse já uma eletricidade numa voltagem mais alta. Então, a ansiedade, sabe a pessoa que não consegue parar com a perna quieta, balança. Opa. Tá tudo bem, Cris? O café entrou no lugar. O café. Bom, você falou em café. Você falou em café, né? O café gera essa energia da ansiedade, para a gente entender, né? É como se fosse assim, a depressão ela é mais um sonífero, ela é muito mais uma vontade de se encolher, de uma tristeza muito profunda que vai causando esse vale, e a ansiedade é como se fosse assim uma overdose de café, sabe? A pessoa que toma muito café e fica elétrica, e de repente ela começa a agir num modo de maior eletricidade. Aí o que acontece? A ansiedade normalmente dispara a nossa região do cérebro de lutar ou fugir, né? Fight or flight mode.
Então, todos nós temos, e isso é ótimo, a ansiedade é natural do ser humano, né? Então, não tem como acabar a ansiedade, porque é importante esse mecanismo, é um mecanismo de sobrevivência nosso. Se você está caminhando na floresta à noite, de repente um barulho, de repente algo se movimenta, opa, é importante ficar alerta, pode ser uma serpente, pode ser um animal venenoso, pode ser algo realmente muito perigoso, né? Então, é importante que ligue esse radar. Só que o que está acontecendo ultimamente? Por conta do excesso de mídias, notícias ruins, né? Muitas vezes a pessoa está num ambiente muito tóxico. Esse sistema, esse alarme, eu gosto de dizer que é o sistema de alarme que a gente tem que ficar ligado o tempo todo. Então, imagina se a gente está em casa e o alarme está tocando 24 horas por dia. Ninguém vai conseguir relaxar e viver bem, né? A gente está aqui, vai gravar o podcast e o alarme está tocando. Vai nos atrapalhar. Aí a gente vai ali cozinhar, depois vai fazer, o alarme está tocando. Então, a ansiedade é esse alarme disparado o tempo todo, para lutar ou para fugir. Só que muitas vezes a pessoa não sabe lutar contra o quê e nem não sabe do que ela tem que fugir. Porque é uma situação, muitas vezes, que está nebulosa. Então, assim, grande parte do trabalho é isso, é buscar clareza também. É a pessoa, sabe, botar na mesa, assim, abrir as áreas da sua vida e pensar, será que é o casamento? Será que é o relacionamento? Né? Será que é o trabalho? Será que é um trabalho talvez com muita pressão, né? com um ambiente tóxico? Será que são os hábitos de vida? Porque, de novo, se a pessoa não fizer o básico do ser humano, se alimentar com comida de verdade, tomar água, pegar a luz do sol, entrar em contato com a natureza, é muito difícil ficar bem, ter bem-estar. Então, por isso que essa reconexão é muito importante, independente da causa. Seja ela trabalho, seja ela casamento, seja ela trauma, né? Muitas vezes a pessoa dispara esse alarme após um assalto, após um acidente de carro. Muita gente me procura após acidente de carro, aí dispara e não consegue o sistema nervoso, a pessoa não consegue, né, retomar o seu centramento, a sua calma. Então, a boa notícia é que dá para fazer isso, que tem como acalmar, como voltar para o bem-estar. Mas basicamente seria isso, depressão é um extremo, ansiedade é outro. Só que quando não é tratado ou a ansiedade ou a depressão, elas podem sim vir juntas e aí é bem sofrido para a pessoa, né, lidar. Exatamente, assim, para depressão e ansiedade, eu sei que são duas coisas distintas, mas, por exemplo, depressão, pessoas com estados suicidas, varia caso para caso, mas Varia. medicamento, ou a pessoa consegue, tem a possibilidade, existe a possibilidade da pessoa se tratar sem medicamento, ou o medicamento é, assim, a única solução que a gente tem para tratar dessas coisas? É muito importante que você tocou nisso, porque a pessoa se vê diante desse desafio e muitas vezes da necessidade, né? Poxa, então eu tenho que tomar medicamento? Então a primeira resposta é não obrigatoriamente, né? Não existe uma regra geral para todo ser humano, cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas falando em termos gerais, não da exceção dos casos mais graves, que realmente aí a intervenção do medicamento é necessária naquele momento de crise muito, muito forte, o medicamento auxilia. Só que o que nós estamos percebendo nos últimos anos é que medicamentos químicos muito fortes, que seriam para ser usados apenas pontualmente, ou durante 7 dias, ou 15, ou 30 dias, eles estão entrando no hábito das pessoas. Então, as pessoas começam a tomar medicamento como se fosse algo que elas precisam tomar para o resto da vida, sem um plano emergencial. Por exemplo, a pessoa está numa crise muito grave. Realmente, o transtorno está impactando muito a realidade dela. Ali, uma intervenção medicamentosa pode ser auxiliar para que a pessoa retome, ela tenha condições de fazer o resto. E aí eu digo que é no resto que a solução está, não no medicamento. E esse é outro ponto importante que eu penso que a gente tem esses índices, esses números tão altos de ansiedade e depressão também crescendo. Porque a nossa cultura, em geral, tem muito forte ainda, algumas pessoas, isso vem mudando, claro, a busca da pílula mágica, né? Doutor, me dá um remédio, eu quero uma pílula, eu quero um remédio que resolva rápido, sabe? Para ontem. Aí a pessoa não quer, muitas vezes, rever suas crenças, ela não quer se olhar no espelho, ela não quer o processo de autoconhecimento, ela quer fugir do processo de mudança pessoal, de expansão da consciência. Ela quer uma solução rápida. Como a mídia, a indústria, o marketing vem vendendo muita coisa, né? Compre isso e você será feliz, né? Adquira tal coisa e pronto, seus problemas estão resolvidos. Então, essa cultura do imediatismo, essa cultura da busca de uma pílula mágica, ela é muito ruim, porque nós temos hoje pessoas ficando viciadas nos medicamentos químicos sem necessidade. Inclusive, já há estudo que mostram que alguns dos medicamentos mais utilizados,
ele só tem eficácia 30 dias, no máximo 60 dias. Depois a eficácia dele cai e ele se assemelha, eu gosto de dizer, é como um cigarro. Se assemelha ao uso de um cigarro. Se você perguntar para o fumante, por que você fuma? Ah, ajuda a me acalmar, eu me sinto bem, eu não consigo parar. Não tem nenhum benefício real ali, né? Ah, não, fumar traz esse benefício. Não, é uma bengala. Ele não está conseguindo parar, ele está viciado. O mesmo acontece com esses medicamentos. Então, esse é um ponto. As pessoas estão abusando de medicamentos e, infelizmente, a gente ainda tem um sistema de atendimento para muitas pessoas. Claro, não todos, né? Não podemos nunca generalizar, não é todos, mas é muito forte ainda a busca só pelo remédio. E muitos profissionais, infelizmente, só receitam o remédio. Ah, você está sentindo isso? Toma isso aqui, volta daqui a 30 dias. Ah, deu certo? Ok, continua tomando. Deu errado, porque muitas pessoas ficam piores com os medicamentos, né? É uma loteria, ninguém sabe. Nenhum psiquiatra no mundo tem certeza de que tal medicamento vai dar certo para essa pessoa. É tentativa e erro, né? E muita pressão também ali da indústria, de tudo mais, né? Para, olha, toma. E outro ponto importante, antes de fechar esse tópico aqui, que é muito importante de trazer esse conhecimento, que nos últimos anos recentes, né, no último ano, alguns estudos já estão demonstrando que o que os medicamentos principais que são usados, né, para ansiedade e depressão, teoricamente faria o que é regular níveis de serotonina, regular os níveis ali dos neurotransmissores, já está se chegando à conclusão que talvez a depressão, em alguns casos, não seja por carência desses neurotransmissores. Então, o medicamento está fazendo algo que talvez nos próximos anos a gente vai perceber que não precisa mexer nesse algo, sabe? Então, muitas vezes, respondendo, é preciso tomar medicamento? Não é preciso. Alguns casos específicos, né? É importante ter o acompanhamento, é óbvio, sim, né? De um profissional qualificado da saúde, mas a solução, a cura, a transformação está no resto, mudança de estilo de vida, mudança de alimentação. Existem minerais que hoje já se sabe que são essenciais, magnésio, ômega 3, a própria luz do sol, os níveis de vitamina D que vêm da luz do sol. Então, por isso que eu gosto de usar essa palavra reconexão, né? Se a pessoa começa a se reconectar, uma caminhada, um pouco de luz do sol, né? Tem gente até que brinca e diz assim, então abraçar uma árvore ajuda, né? Como tem a questão de abraçar uma árvore, entrar em contato, ajuda. A verdade é que ajuda. Muita gente acha que isso é bobagem. Isso deve ser coisa de hippie, né? Essa coisa mágica. Mas o contato com a natureza, isso é comprovado cientificamente, né? O grounding, o aterramento, pisar com o pé na areia, na terra, na pedra, na água, isso harmoniza, isso cura. Mas isso não é de interesse da grande indústria farmacêutica, porque isso a gente pode fazer aqui em casa, né? Não precisa eu ir comprar uma pílula. Então, a gente tem um paradigma aí, por isso que a expansão da consciência ela é vital para que a gente possa viver com mais saúde, com bem-estar. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, eu sou natural de São Paulo, capital. Então, imagina, São Paulo é loucura, né? E eu, adolescente, saí de lá que eu fui para Florianópolis fazer faculdade e tudo mais, mas em São Paulo eu me via adolescente muito depressiva, porque você tá naquela correria, igual a gente falou, a gente tá nessa correria, todo tempo tem que estar produtiva. Quando eu me mudei para o Havaí, eu senti uma paz de espírito muito grande. É como se o medicamento que eu precisava era o Havaí. Era esse. Mas porque o Havaí é um lugar muito natureza, tem muito, você sente muito próximo do Criador o tempo todo, porque é tudo muito lindo, é uma natureza exuberante, então você se reenergiza muito fácil. Então, acho que... Sim, isso. É verdade. Quando eu saí de São Paulo, eu sou de São Paulo também. Eu vim para a Califórnia. Então, eu vim para ajudar a abrir um restaurante na Califórnia. Então, Califórnia é movimento, é parecido com a Avenida Paulista, aquele movimento, festa, gente, todo mundo andando bem arrumado e tudo. Aí, quando eu mudei para o Havaí, há 12 anos atrás, eu estou 22 anos fora do Brasil. Então, quando eu mudei para o Havaí, eu falei, gente, isso aqui eu não sei se é para mim, eu não sei se eu vou conseguir viver aqui. Porque eu cheguei aqui, todo mundo de chinelo, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Calçada. E todo mundo bem aloha style, bem, sabe, assim, bem, As crianças iam para a escola. Foi um choque energético. Não, as crianças iam para a escola de chinelo. Eu falei, gente, o meu primeiro emprego num escritório,
No Brasil, você vai toda formal, né? Eu tava formal, de salto, não sei o quê, terninho. Eu cheguei no escritório, minha chefe assim, Bia, só uma coisa, amanhã você não precisa vir assim, não. Você pode vir de Havaiana. Aí eu falei assim, gente... Havaiana! Havaiana! Eu falei, ok. Que diferença, né? Diferente. Agora, vai dizer, vocês passaram, né, por isso, vivenciaram essa experiência e contando, não faz uma diferença imensa na energia, no bem-estar, Muito, né? muito. Muito, Principalmente muito. Você se desligar do julgamento, do que os outros estão pensando, como você deve ser, como você deve se vestir, como... Aqui não importa, então a gente se sente sem pressão, sem esse julgamento, não tem essa lente o tempo todo. Nossa, olha aquela mulher como está se vestindo, nossa, não tem isso. Então você é muito livre, toda hora você está na natureza, então a energia, não, é muito difícil sentir. Aqui assim, você pode entrar descalço dentro de um supermercado. Ninguém olha, ninguém vai te olhar. nada. Você entra de biquíni, de ação de banho, ninguém vai falar nada, enrolado na toalha, ninguém te julga. Tranquilo. E eu acho isso bem interessante. É mais saudável, é mais saudável. É que aqui no Havaí, nós brasileiros, até os americanos, os havaianos, falam assim, a simple life. Nós não precisamos de muito para viver. Uhum. E as pessoas acham que precisam de muitas coisas, e não, a gente precisa de muito pouco para viver. Entendeu? E aqui eles têm uma Aina, né? O Aina, que você planta para você comer. Então, isso é muito importante, né? O roots, a terra, você plantar, você comer aquilo, você ter aquela conexão com o que você plantou, o que você está comendo. Aqui o Havaí ele é muito consciente em relação a isso. Também, mas claro que também o índice aqui a também... cultura havaiana é muito assim, é claro que o Havaí ele ficou americanizado, mas a cultura havaiana em si é bem ela tem forte essa conexão, né? Essa espiritualidade. Você escreveu um livro, né? Sobre Aloha, né? Sobre o Ho'oponopono, né? Sobre o Ho'oponopono, exato. Trazendo um pouco desse... Oi? Você já veio aqui para o Havaí? Não, ainda não. Tá na minha lista aqui de cocriações, Irei, vou visitar vocês. Sim, com certeza. E quando eu olhei a capa do... Você viu a capa do livro dele, Aloha? É o... Cheryl. Sim. O Aimanalo, bem legal. Que legal. E aí, complementando, um ponto importante também para a gente não ficar só com esse viés do transtorno, porque também esse é outro ponto, né? Achar que algo que chama a nossa atenção, que nos traz para a consciência, é uma doença, é um transtorno e a gente tem que combater, né? Surgiu uma dorzinha, toma um remédio, acaba com a dor, pronto, resolveu. Muitas vezes, né, a ansiedade, a depressão, eu gosto de dizer que é um chamado mais profundo, é um chamado espiritual, é um chamado para a nossa essência. Então, a maneira que esse chamado vem é algo que realmente nos incomoda, é algo que a gente possa perceber, que a gente possa ver e sentir, sabe, com clareza, que você não deixe passar. Como você comentou, quando estava em São Paulo, numa rotina, né, talvez estava mais depressiva, talvez aquilo ali não deva ser olhado como uma doença, como um transtorno, mas sim como um chamado. Aquilo ali era sua bússola emocional, era algo mais profundo dizendo, sabe, olha, Bia, o seu caminho não é aqui, sabe, passa por aqui, mas não é ficar aqui. Então, usando essa perspectiva, é muito importante também a gente perceber que quando a nossa bússola emocional, ela vai para um lado, seja mais para um lado da tristeza, que num grau mais, né, extremos, enfim, chega na depressão, ou para o outro lado, da ansiedade, da angústia ou do medo, toda vez que a nossa bússola emocional nos chamar a atenção, tem uma mensagem ali. Existe ali um chamado, que é algo muito profundo, que é algo que vale a gente realmente ouvir, entrar em contato, porque muitas vezes é esse chamado que vai trazer o nosso despertar, que vai trazer, né, a nossa evolução, a nossa expansão, né, e a nossa expressão. Se eu tomo um remédio, uma pílula para acabar, eu estou matando o mensageiro, né? Eu não estou ouvindo a mensagem, eu não recebo a mensagem, eu acho que o mensageiro é do mal, eu mato ele e logo adiante eu terei outros problemas. Tem um ditado muito do Ayurveda que eu gosto muito que diz, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é importante a gente saber dosar e saber ouvir as mensagens, né? É a doença como caminho, o sintoma como uma mensagem, né? Então, isso na psicanálise é muito forte também. O sintoma é uma linguagem, é uma mensagem.
Se a gente não sabe ainda escutar ou entender, é outro problema, mas é uma mensagem. Então, quanto mais a gente ouve, né? E aí tem várias maneiras de explicar isso. Eu acho que grandes poetas, né, sempre já falaram ouvir a voz do coração, ouvir a intuição. Eu penso que a gente está entrando nessa era da intuição, da imaginação, na era da cocriação. E aí, cabe a nós decidir, né? Falando em era da cocriação, que é um assunto que a gente é apaixonado, que é a lei da atração. Na sua perspectiva, o que é a tal da lei da atração? Para as pessoas entenderem um pouco melhor. Porque as pessoas, igual você falou, né? Às vezes as pessoas elas se conectam com a lei da atração mais porque elas querem, eu vou cocriar um carro, eu preciso de um carro, eu quero uma casa, é mais no sentido material, mas na sua perspectiva, o que é a lei da atração? Como que funciona? Sim, é um tema fascinante, né? Eu acho que quando a gente começa a conhecer, a gente se apaixona, é tão fabuloso que realmente é difícil descrever o que é esse amor, né? Eu acho que é o princípio da filosofia, né? Que é o amor à sabedoria. Então, eu penso que a lei da atração é um portal que nos leva para a sabedoria. Então, muitas pessoas julgam a lei da atração porque estão num nível superficial da lei da atração. Talvez assista O Segredo, que é um filme maravilhoso, leia o livro, né? Algo sobre lei da atração, mas ela não começa a aplicar na sua vida, ela não aprofunda o estudo das leis universais. E aí, a partir de uma certa superficialidade, algumas pessoas acham, isso é pensamento positivo, né? É só você pensar positivo e vai acontecer. Aí a pessoa até tenta, às vezes, uma vez, não acontece, essa coisa não funciona, né? E fica no nível superficial. Então, assim, a lei da atração, eu percebo que a maneira como ela ficou cada vez mais conhecida nos últimos anos, e aí eu penso que o filme, né, O Segredo, o The Secret, fez um papel assim fabuloso de trazer a consciência, de trazer para muita gente este conhecimento. Claro que, como todo filme, como toda obra assim, de introdução, não consegue se aprofundar. Eu penso que a lei da atração, que está relacionada com a lei da vibração também, né? Tudo vibra no universo, é uma das leis universais. Ela, através do segredo, é o portal de entrada. Então, a lei da atração, ela está presente o tempo todo, né? Se a gente fosse realmente observar, parar para observar, mas como assim? Me dá um exemplo, né? Primeiro, já começa na natureza, né? Por exemplo, você vai fazer um safari na África, você vai ver as zebras. Zebras andam com zebras. Você não vê a zebra, né, andando com o leão e no outro dia ela tá com a girafa, não. Você vai ver as girafas andando juntas, as zebras andando juntas, os leões andando juntos. Então você percebe assim, parece que a natureza tem aí algo, né, uma tendência aos semelhantes se atraírem. Aí a gente vai para o mundo então humano, né, na sociedade. São Paulo, que você citou, qualquer outra grande capital, você vê as tribos, né, muito distintas. As pessoas que andam de preto, punks, rock and roll e tal, você vê eles juntos de preto, com os mesmos estilos, os mesmos acessórios. Aí, de repente, você tem o pessoal do mundo da moda, da alta costura, eles andam junto, com roupas parecidas. Então, a lei da atração, ela começa a aparecer assim, né? Semelhante atrai semelhante. E aí a gente vai aprofundando e começa a perceber que isso acontece no nível do pensamento, do nosso pensamento individual, né? Não só coletivamente, porque coletivamente é muito fácil de perceber. A pessoa, eu não acredito em lei da atração. Olha um jogo de futebol, né? Você vai ver o pessoal com as cores vermelhas de um lado, os azuis de outro, enfim, cada time tá ali. Então, assim, e quem torce para o mesmo time encontra um outro. Qualquer lugar do mundo que vai, quem gosta de futebol, acha o cara, e aí eles já viram irmãos, brothers, já se gostam, já são melhores amigos, né? Então, assim, lei da atração na coletividade é muito fácil da gente perceber, né? E aí, no nível individual, é que eu penso que às vezes a pessoa talvez não consiga aprofundar, porque daí é um processo de autoconhecimento, né? Como que os nossos pensamentos vão criando a nossa realidade. Porque esse é um princípio muito forte de que a gente cria, né? Cocria a nossa realidade. E é um princípio tão profundo que quando a gente começa a perceber que cocriamos a nossa realidade através dos pensamentos, a lei da atração funciona até mesmo com uma base de neurociência. E isso eu fiquei mais fascinado ainda pela lei da atração quando eu comecei a estudar neurociência, comecei como o cérebro funciona, a gente consegue perceber que o nosso cérebro também, a própria neurociência comprova que a lei da atração na prática, ela funciona. Né? Temos um sistema, que é o sistema reticular, né, no nosso cérebro. É o clássico exemplo da mulher quando engravida, por exemplo. A mulher que engravida, no outro dia ela começa a ver grávidas, carrinho de bebê, coisas de bebê, o tempo todo.
né? Não sei se vocês já passaram pela essa experiência de ter algo assim, né? E de repente aquilo, ou você compra um carro vermelho e a partir daquele outro dia você começa a ver carros vermelhos ou carro parecido. E o nosso cérebro... Acontece muito isso, muito, super verdade. Você quer um determinado carro, Tesla, e você só começa a ver Tesla, reparar. Começa a ver. Então, o nosso cérebro, ele funciona, é um super biocomputador quântico divino, né? Que é uma super máquina de conquistar objetivos, de perseguir objetivos. Então, quando a gente tem um pensamento em algo que a gente realmente deseja, e aí vem a importância, eu penso que a lei da atração traz princípios tão profundos, por exemplo, ter clareza do que a gente realmente deseja. Muitas pessoas, e a escola não ensina isso pra gente, né? A não ser uma ou outra escola diferenciada, a gente aprende matemática, fórmulas de química, alguns dados históricos, mas a gente não ensina a usar o poder de pensar a nosso favor, para cocriar a nossa realidade, para conquistar, né, alcançar objetivos. Então, a lei da atração, ela já nos traz essa autorresponsabilidade. Opa, então eu posso cocriar a minha realidade? Então eu posso atrair ou manifestar, né? Aí tem diversas nuances, palavras, para descrever o mesmo processo. Né? Aí eu penso que é importante a gente não se perder nas palavras, né? Mas sim o princípio que está acontecendo ali, que pela lei da atração eu posso atrair para a minha vida as coisas que eu realmente desejo, e também, eu sempre gosto de pontuar, a gente é atraído por aquilo que a gente deseja. Porque às vezes parece que a pessoa vai sentar no sofá e vai ficar, né, atraindo, vem a mim as coisas. Muitas vezes a lei da atração funciona. Algo muito poderoso, por exemplo, o Havaí, no caso de vocês, atraiu vocês, né? Sim. Então, assim, vocês foram atraídas por essa força, né, espiritual, energética, cósmica, e essa atração fez com que vocês se materializassem, se manifestassem aí, agora, né? Então, lei da atração total, assim. Então, eu penso que lei da atração se relaciona também com a lei da causa e efeito, a lei universal da causa e efeito. Causa e efeito. Né? Vivemos num universo de causa e efeito. Então, a lei da atração é uma das leis mais maravilhosas. Eu penso que deveríamos ensinar nas nossas escolas, nas universidades, né? Mas com profundidade, sabe? Realmente com paixão pelo saber. Não apenas uma visão superficial, né? Não apenas como algo assim mágico, como uma simpatia, né? Que a pessoa faz uma técnica e pronto, a vida está resolvida. Né? Mas você acha que existe um tempo para a lei da atração começar a surtir efeito na vida das pessoas? Porque eu acho que as pessoas perguntam muito isso para você também. Sim. Muito, muito. Essa questão de quanto tempo é uma das principais, né, das dúvidas. Amanhã. Mas quanto tempo? Aí a gente já percebe um imediatismo, né, da pessoa, já percebe um certo grau de ansiedade, o que já não é bom para, né, para cocriar com potência ali. A ansiedade, o imediatismo, muitas vezes vai até demorar mais, vai afastar. Então, assim, como regra geral, não existe um cálculo matemático, não existe tempo exato. Até porque o tempo é relativo. Então, assim, pode acontecer em um dia, pode acontecer em um mês, pode acontecer em um ano. Então, assim, vai depender também do estado de permissão que a gente consegue acessar. Porque muitas vezes a gente, falando de cocriar um cenário de vida, né, desejado, ou de manifestar algo, a gente só não está conseguindo, entre aspas, ou está sentindo que é difícil, porque o fácil e o difícil, ele também é relativo, né, é uma ilusão. A gente não está conseguindo porque a gente ainda não acessou o estado de permissão. Então, assim, o tempo quem vai determinar é o grau de capacidade que a pessoa tem de permitir o seu merecimento, né, também, seu grau de merecimento em relação àquilo. Porque, falando em termos de escassez e abundância, por exemplo, que é muito comum, né, a pessoa, poxa, então eu quero ter prosperidade, eu quero ter abundância, certo? A escassez e a abundância, pela lei da polaridade, são só diferentes graus do mesmo processo, escassez e abundância, né? Diferentes graus, são polos opostos da mesma experiência. Então, o tempo que vai levar para eu alcançar o grau de prosperidade que eu desejo, que eu sonho, que eu realmente quero sinceramente, vai depender do meu grau de permissão, porque a prosperidade já está disponível. Vivemos num universo abundante, né? De infinitas possibilidades. Então, assim, talvez para mim possa demorar 30 dias, sabe? Talvez para a Elaine Orives, né, que vocês entrevistaram aqui também, amo a Elaine e tal, até ajudei ela no movimento Holo Embaixadores esse ano, fazendo aí a questão do Holo 10, né, que ela está lançando e tal,
maravilhosa, uma das treinadoras aí mentais que realmente, né, vive o que fala, né, e realmente congruente. Então, assim, para ela conquistar talvez algo, usando ela como referência, como uma metáfora, mas serve para qualquer um de nós, talvez demore 30 dias. Por quê? Porque ela já está num estado de permissão, num estado vibracional tão em harmonia com a energia da prosperidade ou daquele desejo, do que ela deseja, digamos que seja uma viagem, né? Muita gente, né, gosta, né? Sonha, eu vou para Paris, para Dubai ou para Havaí, que seja uma viagem. Talvez ela manifeste em 30 dias. É o tempo dela desejar, ter clareza do que ela quer, né? E configurar a realidade, soltar para o universo ali e marcar as passagens, adquirir, saber a data, se ela quer ir, né, tal dia ou não, ela escolhe, pronto. Já para uma pessoa que talvez está endividada, que está numa situação de escassez, que está ainda num estado, né, de não merecimento, nossa, ela conseguir materializar, manifestar essa viagem, talvez demore 3 anos, porque é o tempo que ela vai levar para alinhar a mente, coração, pensamentos, é o tempo que ela vai levar a se permitir, porque é muito importante também a questão do merecimento, né? Muitas pessoas não se sentem merecedoras ainda, não conseguem acessar o merecimento. Então, o tempo é relativo, como disse Einstein, né? Não existe um tempo... Agora, pode ser rápido. A boa notícia é que pode ser rápido, aí rápido de acordo aí com o sentimento, né? A percepção de cada um. E também com o tamanho do movimento, talvez, que a pessoa deseja, né? Eu gosto de... Me ocorreu agora, me lembrei, por exemplo, de Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, um grande líder, enfim, que deixou seu legado na história aí. Ele ficou 27 anos preso, numa prisão. 27, mantendo o sonho vivo, dizer, eu vou sair daqui, e aí eu vou transformar esse país, eu vou mudar as leis, eu vou libertar as pessoas, eu vou mostrar que o sonho de liberdade é possível. 27 anos numa prisão. Né? E aí? Mas aconteceu, porque ele foi firme o suficiente. Então, por isso que o princípio da cocriação, ele é tão bonito. Eu sou apaixonado pela cocriação. Algumas pessoas até, né, alguns treinadores falam assim, não, mas é criador, a gente é criador. É que a cocriação traz o elemento, essa força maior do universo, né? Traz até um certo grau de humildade pra gente. Porque assumir, né? Claro que a gente cria a nossa realidade pessoal, mas a cocriação, ela traz esse elemento de humildade. Por exemplo, o Nelson Mandela queria criar uma realidade, mas ele conseguiu fazer em 27 anos, porque as forças coletivas, o inconsciente coletivo, outras pessoas estavam ali cocriando também outros interesses, que ele teve que ser muito firme no propósito dele, e o tempo, né, foi passando e ele conseguiu. Então, assim, a cocriação é um princípio muito belo mesmo, porque traz também essa humildade diante do divino, diante do poder universal, né? Diante do poder cósmico, porque o ser humano às vezes tem uma tendência a ser um pouco arrogante, né? A ser um pouco a cair no... Então, a cocriação... Muito maravilhoso isso tudo que você falou. E acho que o mais legal de tudo que você reenfatizou é a questão de que lei da atração não é magia, não é misticismo. Hoje em dia, eu acho que é muito mais interessante porque realmente, através da neurociência física quântica, a gente está conseguindo provar, né, fatos científicos que comprovam, né, que funciona, que não é só um achismo, uma crença, né? Uhum. Eu acho isso funciona muito. Eu vou dar um exemplo prático agora aqui, né? Por exemplo, eu sempre amei o Havaí, a cultura havaiana, embora eu ainda nunca estive em plano físico aí, né? Em breve estarei. Sempre amei o Havaí, sempre gostei. E aí, de repente, pelo princípio da lei da atração, estamos aqui conversando, vocês estão aí no Havaí, né? Vocês, enfim, estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí. E se você me perguntar conscientemente como que a gente conheceu, como que esse momento aconteceu, eu não saberia te dizer conscientemente, sabe? Eu não sei, eu só sei que eu sinto que eu gosto de vocês, que parece que a gente já é amigo há muito tempo, que a gente tem uma ligação. Então, assim, para mim é total lei da atração, sabe? Ó, eu soltei para o universo e aconteceu. E conectou. Eu não precisei fazer esforço, eu não fiquei preocupado, mas quanto tempo será que vai levar, sabe? Simplesmente fluiu, né? Então, por isso que é muito importante a gente buscar o bem-estar, sabe? Vibrar no bem-estar. Na dúvida, estar no bem-estar. Porque mesmo que a pessoa ainda esteja endividada, mesmo que a pessoa ainda esteja lidando com um desafio de saúde, de doença, algo muito sério, se a gente consegue se aproximar e vibrar no bem-estar, as portas vão se abrindo, sabe? A realidade vai se reconfigurando de uma maneira boa para a gente, para os outros, para quem a gente ama. Então, assim, esse princípio do bem-estar, para mim, é uma das chaves da cocriação. Que fora do bem-estar, a gente acaba até cocriando algumas coisas, mas que
podem ser aí algumas coisas meio, sabe, atrapalhadas, digamos assim, né? É só ver o caso das guerras, enfim, né? É verdade. De tantas cocriações por aí ainda que vem da ignorância, que vem do egoísmo, né? Então, o bem-estar realmente ele é muito importante. E você já teve alguma cocriação que você, que você fez assim, uau, realmente a lei da atração funciona? Já teve alguma Olha, ela teve, olha, nossa, mesmo, eu tava... Uau, amiga, tá caindo, amiga. Cara, que sintonia, que sincronia. Sim, alguns exemplos, né? Teve um exemplo bem simples, assim, mas é material, é bacana, é bem palpável, que há uns 2 ou 3 anos atrás, a minha sobrinha estava aqui, eu moro no sul da Bahia, eu moro em Porto Seguro, né? E a minha sobrinha, ela mora perto de Brasília, lá no Parque Nacional lá da Chapada dos Veadeiros. Aí ela vem no verão nos visitar. E aí a gente vai num mercado aqui, e tava sorteando um carro, né? Aí tava eu, minha mãe, minha sobrinha, né? E a gente falou, vamos ganhar esse carro? E a gente começou a brincar, numa brincadeira, vamos, olha aí o nosso carro. E aí nós passávamos e o carro estava em exposição na frente do mercado. Todo dia a gente passava, né? Quase todo dia, quando passava ou ia comprar alguma coisa, olha o nosso carro aí, nós vamos levar o carro para casa, vamos ganhar. Né? Aí a gente tinha que colocar as urnas, né? Enfim, milhares de pessoas colocando o bilhetinho na urna para ganhar o tal do carro. Quantos anos aí, a sobrinha tem, Sor? Desculpa te interromper. Agora ela tá com 13. Ok. Tá com 13 agora. Na época ela tava com 9 para 10 anos, na época que a gente manifestou esse carro. Aí a gente botou, ela foi um dia com a minha mãe botar o cupom para concorrer e ela errou. Aí minha mãe falou, poxa, você errou, era uma chance a mais da gente ganhar e tal. Aí ela ficou triste, que ela desperdiçou, porque não eram muitos papeizinhos, né? Uma caixa enorme, ela ficou triste. Ela foi para casa e aí ela abriu uma agendinha, e sem ninguém saber, a gente ficou sabendo depois. Ela abriu uma agendinha e ela começou a escrever sobre a realidade do carro, que ela ia ganhar o carro, que o carro, né, com a vovó, que ela ia passear no carro vermelho, que o carro ia ser ganho. E ela foi ali escrevendo toda a realidade daquele carro sendo nosso, que a gente ia ganhar o carro, que já estava certo, determinado, o carro era dela. Mas isso a gente não sabia, a gente veio saber depois. Resumo da história, passaram-se alguns dias, de repente minha mãe recebe uma ligação, né, dizendo, olha, aqui é do mercado tal, você foi a feliz ganhadora do carro. Sorteio. Amei! Nossa. Ganhou o carro no sorteio, foi uma alegria. E minha mãe me ligou, olha, estão me chamando lá, parece que a gente ganhou o carro. E aí, depois que minha sobrinha contou, eu acho que minha mãe achou na agendinha ela fazendo ali, sabe? Então eu pensei, nossa, a força e a pureza de pensamento dela, na época com 9, 10 anos, sem nenhuma crença limitante, sem nenhum tipo de autossabotador, ela firmou tanto aquele pensamento, ela declarou e determinou, sabe? Ela cocriou aquela realidade. Eu tenho para mim que foi ela. A gente pensava também, a gente brincava. Ela foi instintivo que ela escreveu no caderninho dela. Foi instintivo, ela decidiu, sabe? Ela ficou sentida de ter desperdiçado um. Eu acho que ela pensou, poxa, agora não vai ganhar, talvez porque eu botei fora um. E aí ela foi lá e firmou o pensamento. Firmou o pensamento e manifestou, uau! E manifestou. Outro caso também, rapidamente, que aconteceu faz poucos meses, um cachorro que a gente tinha aqui, amava muito, né? Ele já estava bem velhinho, mas sabe aquele animal querido, assim, da família, que a gente ama muito? Ele ficou doente, um problema sério, a gente levou no veterinário, o veterinário falou, olha, não tem o que fazer, não tem, sugeriu eutanásia, a gente não, eutanásia não, ele vai conseguir, ele vai superar isso, sabe? E ele é muito amado mesmo, muito querido. E aí o veterinário sentiu ali, a gente com ele, abraçando ele, dizendo, não, nós vamos conseguir. Ele falou, olha, eu posso tentar fazer uma cirurgia. Tem 1% de chance disso dar certo, mas eu quero que você tenha clareza do que eu vou te dizer. Eu posso tentar, mas não crie expectativas, entende? Não quero que depois você venha, pô, você me disse que ia dar certo, sabe? Tem no máximo 1% de chance disso dar certo, sabe? E a gente determinou, pode fazer, que vai dar certo. Né? Eu disse, hoje ele vai jantar em casa, ele vai para casa, sabe? E aí a gente foi para casa e ficou cocriando aquela realidade, ele entrou na sala de cirurgia, ficou a tarde inteira. Quando a gente voltou no final do dia, e a gente ficou o dia inteiro, assim, sabe, num espaço diferente, num espaço-tempo diferente, assim, sabe, só sentindo ele sendo curado, dando certo, a equipe toda fazendo o seu trabalho. Quando a gente chegou lá, ele fez um suspense, a gente ficou olhando para ele, sabe, ele disse, vai lá pegar ele, já tá até andando lá, deu tudo certo. Não derramou uma gota de sangue, até ele se impressionou, ele disse, cara, não sei te explicar, deu certo, não derramou uma gota de sangue, já tá até ali querendo sair, andando. Né? A gente pegou ele e eu disse que a gente ia jantar em casa. Assim,
Me emociona até agora, assim, porque foi algo muito poderoso. Tinha menos de 1% de chance, sabe? Então, realmente, assim, foi uma cocriação ali. Outras forças atuaram juntas ali, né? Então, a gente percebe que realmente a nossa mente tem muito poder, que a gente tem esse poder de cocriar a realidade. Agora, ele não vem pronto, não é fast food, né? Não é uma pílula mágica, é um processo de... E é bom que seja assim. Eu penso que tudo está na ordem divina, é perfeito que seja assim, né? Para a gente evoluir de maneira sólida, gradual. Tiago, uma única, para a gente encerrar nosso podcast hoje, eu espero que a gente possa ter outro, e não entrevistando você, como você conseguiu chegar até aí onde você está, tudo, contando mais sobre você, sobre o Tiago. Se hoje, qual a mensagem que você poderia deixar para o mundo, né? Uma mensagem... Se você puder escolher uma única mensagem, que isso. mensagem você... que mensagem você diria para o mundo? Profunda essa. Profunda, hein, Tiago? E tem que ser em palavras, né? Usando palavras, né? Você que sabe. Usando palavras. Mas eu gostaria de dizer, né? Quero dizer, reforçar que a gente realmente tem o poder de criar, de cocriar a nossa realidade. Nós temos este poder. Então, assim, que a gente use a cada dia, cada vez mais, este poder que nos foi dado, que é um poder divino, que é uma dádiva. Então, assim, a gente pode sim criar a realidade que a gente deseja. Então, que a gente use, que a gente não se sinta vítima da economia, da política, sabe, das estações, enfim, de nenhum fator externo. Que a gente saia da posição de vítima, que a gente passe a ser protagonista, que a gente passe a ser um co-criador, que a gente realmente assuma a nossa identidade original, de ser imagem e semelhança do Criador de tudo que é. Então, acho que eu diria isso, sabe? Gente, vamos assumir a nossa identidade de co-criadores e vamos transformar esse planeta num lugar maravilhoso que ele merece e que a gente merece viver. Ai, amém. Amém. Mahalo, Tiago. Muito obrigada. A gente adorou fazer esse podcast. Nossa, foi muito especial. Amém. Especial. Obrigada por essas informações tão preciosas, que eu tenho certeza que as pessoas vai ajudar muitas pessoas. E caso as pessoas tenham alguma dúvida, tem o Instagram do Tiago que nós deixaremos. Aqui para vocês. E comentem, se tiver alguma dúvida, pergunta vai no Instagram do Tiago ou para nós. E eu espero que prontamente a gente possa fazer outro podcast, saber um pouco mais, conectar mais. Muito obrigada. E quando você vier para a Bahia, os portos estão abertos. Sim, em breve. O Divine Conta espera aqui. Que maravilha. Gratidão. Gratidão. Mahalo. Mahalo.